Graça e paz, igreja, amém? Você que está em casa, Deus te abençoe. Você que está em família, Deus te abençoe. Você que está aqui, seja abençoado e abençoada em nome de Jesus, amém? Ainda bem que o meu nome começa com a letra I. Ele falou Ibis, né? Ele ia falar Ivan, falou Ibis. Eu estava hospedado na casa do Ivan, né? No hotel não, né? Estilou é benção. Se você for ver lá na escala, no mural, quem está na pregação, na direção, é ele, tá? Ele é sabido. Ele é sabido. E veio até de azul, viu? Veio até de azul combinando comigo. Mas Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom para conosco. Deus é fiel. E eu quero ser breve nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já ministrou os nossos corações. Como o irmão Zé Carlos já leu aqui, que nós levamos os nossos olhos para os montes. E dos montes é que vem o socorro para nossas vidas. E os montes é onde o Senhor está sentado. E o monte e os montes é onde o Senhor está. De lá Ele está cuidando de cada um de nós. De lá Ele tem derramado sua graça, derramado o seu sustento, derramado o seu renovo sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu sou grato a Deus, a amada igreja que intercedeu e intercede incansável pela minha saúde e pela minha recuperação. A cada dia Deus tem acrescentado algo novo. A cada dia o Senhor tem feito algo novo nas nossas vidas. Então eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35, 37 e 41 nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. Verso 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam. Levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Verso 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Podeis assentar dando glória. O título dessa mensagem era, até quando eu cheguei ali, Jesus acalma a tempestade. Mas quando o Tiló cantou esse hino, que eu não alinhei nada com ele, eu vou mudar. Com Jesus no barco, tudo vai. Quem no barco? Aleluia. Não era esse não. Jesus apazigua a tempestade, está dizendo, não é isso? Mas quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem? Vai. E nessa tempestade, Jesus estava no barco? Estava. Amém. Glória a Deus. E eu quero destacar nesse texto, nessa noite, as três vozes na tempestade, que acabamos de ler. E esse texto, ele é relatado em Mateus, no mesmo Evangelho, capítulo 8. Em Lucas, também no capítulo 8. E em Marcos, capítulo 4. Correto? Então, essa história é conhecida bastante por nós, né? Os leitores da palavra do Senhor. Mas cada um deles traz algo diferente. Em cima do mesmo contexto, em cima da mesma história. Mas cada um prega para um tipo de pessoas diferente. Amém? O Mateus, ele escreve esse evangelho porque ele era um dos 12
que estava no barco naquele dia. Correto? Lucas escreve porque ele era um historiador. E por meio de informações, de pesquisa, de estudo, ele escreve esse evangelho. Mas Marcos já escreve porque ele ouve de Pedro que também estava na noite do milagre. Marcos não estava no barco, Marcos não presenciou, mas Marcos ouviu da boca de Pedro e relatou para mim e para você nessa noite. Então esse evangelho, por ser repetido várias vezes, ele chama de sinóticos, não é isso? Não é isso, pastor, a palavra? São por ser repetido, né? Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E segundo os estudiosos, dizem que 60% do evangelho de Mateus e de Lucas é extraído de Marcos. 60% da narrativa de Mateus, 60% da narrativa de Lucas é extraído do livro de Marcos. Mesmo ele não sendo o primeiro na ordem dos evangelhos, mas ele foi o primeiro a ser escrito. Então, Mateus recebe, Lucas recebe e Marcos relata para mim e para você nessa noite. Mas essas três pessoas, esses três homens, escreveram para um tipo de pessoas. Mateus escreve falando para os judeus. Lucas escreve falando para os gregos. E Marcos escreve falando para os romanos. Cada um desses três homens queriam atingir um público, um tipo de pessoas, uma classe. E Marcos relata aos romanos. Mas os romanos, quando vai dizer aqui o texto, que quando Marcos escreve esse texto, estava escrevendo para os romanos, eles gostavam de ler sobre um herói, sobre pessoas, sobre homens. A leitura deles era uma leitura cotidiana de pessoas que tenham vencido batalhas, que teriam vencido suas guerras, que pessoas que tiveram experiência corporal, corpo a corpo, vencido batalha. Mas quando Marcos chega para esse tipo de público, de pessoas, e apresenta Jesus, ao qual os romanos ainda não o conheciam, ao qual os romanos ainda não presenciavam algumas guerras, presenciavam algumas brigas entre homens, entre nações, mas quando Marcos traz a história desse contexto para aquele povo, ele vai apresentar Jesus. Ele vai apresentar um homem que venceu a morte. Ele vai apresentar um Jesus que venceu a tempestade. Ele vai apresentar um Jesus que nos dá a vida. Ele vai apresentar um Jesus que pode todas as coisas. Ele vai apresentar um Jesus que faz milagre. Ele vai apresentar Jesus que faz o impossível. Aqueles homens, aquele povo, ainda não tinham presenciado uma ressurreição. Eles não tinham por si próprio o poder de colocar a mão no enfermo e ser curado. Eles não tinham autoridade, unção para chegar para o encarcerado e dizer: seja liberto. Mas quando Marcos chega e apresenta Jesus, numa versão atual, numa versão milagrosa, numa unção, numa autoridade, e fala: olha, esse Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Esse Jesus é o Jesus que está vivo. Esse Jesus é o que morreu, mas quando você olha para a cruz, ela está vazia. E ele morreu para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Marcos apresenta esse evangelho para aqueles homens, para aquele povo, para aquela nação. E o herói que Marcos apresenta é um herói diferente, é um herói grande, verdadeiro. Ele é o mestre, ele é o todo-poderoso, ele é o que acalma a tempestade, ele que tem o domínio de todas as coisas. E o texto vai dizer
no primeiro versículo, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. Que dia foi esse? Que dia foi esse que Marcos quer relatar para mim e para você? Que dia foi esse que Jesus ia passar para o outro lado? O dia foi que Jesus estava, durante o dia, ensinando, o texto vai dizer, se você acompanhar aqui, ensinando parábola da candeia, do semeador, da semente. Jesus estava ensinando e pergunta, a palavra diz, qual era esse dia? E depois de um dia de ensinamento, de pregação do evangelho, de milagres realizados, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, quando ela era liberada, o milagre era notório na vida daquele povo. E chega no final do dia, Jesus chega para aqueles discípulos e diz assim: passemos para o outro lado. Os discípulos olharam, imagina, mestre, o que vamos fazer do outro lado? Já estamos cansados. O dia já ficou aqui o dia inteiro. O que vamos fazer lá em Gadara, lá do outro lado do mar? Jesus olha e fala assim, imagina Jesus, né? Não está na Bíblia não. Pega o primeiro barco aí e vamos embora, que já está escurecendo. Vamos, que já está escurecendo. Como os discípulos eram obedientes, entra no barco. Eles entraram no barco. Então as três vozes desse texto, a primeira se inicia com a de Jesus, que está no verso 35. Se quiser anotar aí, diz: passemos para outra banda. Não é isso? Mas no meio da embarcação, da viagem, vamos ver o que diz o verso 36? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Verso 37 nos diz assim: e levantou-se um grande temporal. Amém? Diga comigo: temporal. Temporal. Foi grande esse temporal que se levantou? A Bíblia está dizendo que é pequeno? Está dizendo que é médio? Diz que se levantou-se um grande temporal. Mas Jesus tinha falado lá no início que iria acontecer isso. Falou, pastor? Aqueles discípulos sabiam disso? Mesmo alguns estando ali, que conhecia de mar, que conhecia de pesca, os filhos de Zebedeu, o próprio Pedro, que estava ali no meio de Jesus, nessa embarcação, eles conheciam de mar, eles tinham noção. Mas você acha que passaria no coração deles que haveria uma grande tempestade? Será? É Jesus. E esses homens vai para essa embarcação, e esses homens vai atravessar, e esses homens vai passar, e o decreto do Senhor, no verso 35, é que iriam chegar do outro lado. E a palavra nessa noite, para mim e para você, que nós vamos chegar do outro lado. A palavra para mim e para você, que está nos assistindo, que está aqui presencial em casa, é que nós vamos chegar do outro lado. O temporal pode se levantar, a tempestade pode ser grande, as tribulações podem ser grandes, mas com Jesus no barco nós somos mais do que vencedores. Se na hora da embarcação Jesus não estivesse naquele barco, ai daqueles homens, ai daqueles discípulos. Mas Jesus liberou uma palavra dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Que seja com vento, que seja com chuva, que seja à noite, que seja no amanhecer, o que importa é que nós vamos chegar do outro lado. Escuta, não importa a tempestade que você está vivenciando, não importa as lutas que você está vivendo, se Jesus estiver contigo, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Mas Ivan, aonde você está tirando isso? Com qual respaldo você está tirando isso?
Com qual segurança e afirmação você está me dizendo isso? É Jesus que está dizendo que nós vamos chegar no ano do alinhamento junto. Se eu e você estivermos na mesma sintonia, na mesma frequência, nós vamos chegar do outro lado de Gadara. Porque não sou eu que estou dizendo, é o Jesus que está falando. É Jesus que ordenou, é Jesus que liberou o decreto, é Jesus que profetizou. E se ele falou, está falado. Se Jesus disse para mim e para você que vamos vencer, pode o médico dizer que não, pode o advogado dizer que não, mas Jesus tem a última palavra a meu e a seu respeito. Se você foi para casa com o diagnóstico do médico, dizendo que não tinha jeito, você pode glorificar a Deus, porque não foi ele que disse que não tinha jeito. Mas se foi Jesus que disse que você ia chegar, meu amigo, você pode ir para casa glorificando, você pode ir para casa com seus lábios cheios de júbilo, você pode ir para casa louvando, você pode ir para casa chorando, que o Senhor vai te dar a vitória perante a tempestade que se levantar na sua vida. Caminhando mais um pouco nesse texto, caminhando mais um pouquinho adiante, a primeira voz é a de Jesus, e a segunda voz é a voz da tempestade. Verso 38 nos diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-nos, dizendo: mestre, não se importa que pereçamos? Espera aí. Jesus disse lá no início que ia atravessar. Mas quando chega no meio da viagem, esses homens começam a ver o negócio, ver as rajadas de ventos soprar. Ou a brisa, né? Não se diz se era rajada ou se o vento começou. Eu só sei que a água já estava entrando no barco. E Jesus estava dormindo. Então veja bem, a primeira voz foi a de Jesus, dizendo que ia chegar do outro lado. A segunda voz é a voz da tempestade. Mas espera aí, Jesus não tinha dito para aqueles discípulos que ia chegar do outro lado? Eles escutaram? Será que eles escutaram Jesus falando? Será que eles estavam na mesma frequência? Será que eles estavam na mesma direção? Será que eles estavam na mesma sintonia do Mestre? Que Jesus tinha dito para eles: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos vencer, nós vamos atravessar, nós vamos passar. Mas quando chega no verso 38, ele chama Jesus, mestre. Aí diz que eles, olha só, não foi um só não, tá? Não foi só Pedro não, que tudo cai nas costas do Pedro, coitado. Mas não foi Pedro não, ó. Diz assim: e eles os despertando. Então, quem vai chegar no chefe? Quem vai chegar no mestre? Vai você, rapaz, pede aumento salarial, você fala mais. O mestre gosta mais de você. Será que eles fizeram uma reunião entre si? Quem vai acordar o mestre agora? Aqui, para você acordar uma pessoa, você tem que ter um motivo, não tem? Ninguém acorda ninguém à toa. Ei, acorda que está na hora do colégio. Ei, acorda que está na hora de trabalhar. Ei, acorda que está na hora de tomar um remédio. Ei, acorda que você está dormindo demais. Você já dormiu demais? Não já? Tem vezes que você dorme até 6 horas, você acha que já é meia-noite, você acha que já é 6 da manhã, e você fica meio perdido, não fica? Fala a verdade, já aconteceu isso com você? De dormir, e quando chegar a certa hora da noite, você vê escuro e fala assim: peraí, está de manhã, você não se sabe. Esses homens vão acordar Jesus. Mestre, eles tinham que ter um motivo, não tinha? João Antônio, acorda, está na hora de você trabalhar. Tio, acorda, está na hora de você ir levar a Sônia lá no trabalho. Janaína, acorda, está na hora de levar a Duda lá na faculdade. Pastor, acorda, está na hora de orar. Aleluia. Pastor está aqui hoje, Jesus. Eu mandei uma mensagem para ele ainda: prega. Ele falou: não, eu estou de férias. Eu falei: o tio logo vai pregar então. Quando eu chego na igreja, olho o pastor, eu falei: misericórdia, Deus é bom, Deus te abençoe, pastor. Mas Deus é bom. Então esses homens, no verso 38, para não fugir aqui o povo, diz que
A primeira voz de Jesus era que ia passar. E a segunda era da tempestade. Escuta, muitas das vezes nós damos mais ouvido à voz da tempestade de que a promessa liberada do céu a nosso respeito. Quem foi que disse para aqueles discípulos que não iriam chegar do outro lado? Quem foi que disse para aqueles homens que o barco iria afundar? Quem foi que disse para aqueles homens que eles iam naufragar? Quem que relatou para aqueles homens que o vento ia tirar eles de dentro do barco? Mas eles imediatamente, por algum momento, por alguma falta de fé, por algum motivo de não ter ouvido, ou por uma falta de fé não firmada, deixaram de ouvir a voz do Mestre e ouviram a voz da tempestade. O apóstolo Paulo estava fazendo uma viagem missionária. Atos 27, verso 31. Ele levava consigo 276 na embarcação, se eu não me lembro, ou 275. E essa viagem foi uma viagem com muita dificuldade. E Paulo estava indo para um julgamento, como prisioneiro. E dentro daquele navio tinha uma carga de trigo, de utensílios, não só de passageiro. E aquela embarcação foi tribulosa. Aquela embarcação foi trabalhosa. Aqueles homens passaram em alto mar um perrengue. Aquele homem passou ali, mas ele não tinha voz. E no verso 31 de Atos 27, Paulo vai dizer, se os irmãos puderem abrir aí comigo, eu agradeço. Atos 27, 31. O anjo do Senhor visita Paulo, e Paulo alerta o centurião e os soldados. Diz assim: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem dentro do navio ou dentro da embarcação, não poderás se salvar. Escuta, o anjo do Senhor visita Paulo e diz, para ele dizer para aquele povo, se eles pularem fora, eles não poderão se salvar. Escuta, se Jesus estiver no barco, e se eu e você pular do barco, nós não vamos se salvar. Se Jesus estiver no barco, e se eu e você pularmos do barco, nós não vamos se salvar. Mas Ivan, que barco é esse? É a igreja do Senhor. Escuta, há um decreto nos céus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o barco que Jesus estava, era a igreja do Senhor. O barco que Jesus estava, a qual eu e você hoje fazemos parte, é a igreja do Senhor. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra a sua família e contra a igreja do Senhor, porque Jesus está no barco, e se eu e você continuarmos dentro do barco, nós vamos chegar do outro lado. A viagem daqueles homens foram perigosas, tiveram percas materiais, sofreram danos, mas nenhuma vida se perdeu. Nenhuma vida se perdeu. A primeira voz começa com a de Jesus. A segunda, com a da tempestade, os discípulos dando os ouvidos. E vamos ver qual é a terceira voz para finalizar? Vamos lá. Verso 41. Diz assim: e sentiram um grande temor,
e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento lhe obedece? Aleluia! Quem é esse? É Jesus o Todo-Poderoso. Quem é esse? É Jesus que pode todas as coisas. Quem é esse? É Jesus que venceu o inferno. Quem é esse? É Jesus que nos dá vida. Quem é esse? É Jesus que está no barco e no controle das nossas vidas. Quem é esse que está no barco convidando eu e você todos os dias para continuar? É Jesus que nos dá vida e vida em abundância. Os discípulos perguntavam um consigo: quem é este? Quem é este? Eu e você podemos andar anos e anos, vida e vida, mas cada dia nós somos surpreendidos com esse Jesus que nos dá a vida. Aqueles homens comiam, viviam, aprendiam, cresciam, mas não conhecia 100% a integridade e o poder de Jesus. Todos os dias Jesus surpreendia, e nas nossas vidas também não é diferente. Jesus sempre nos surpreende com algo novo. Jesus sempre nos surpreende com direção novas. Jesus sempre nos surpreende com coisas novas dos céus. Vamos finalizar em Marcos capítulo 5, verso 1. Nós temos um alvo, já vou ler para os irmãos. E nós vamos chegar do outro lado da margem. No nome de Jesus. Pode levantar a tempestade que for. Quem nos prometeu é fiel para cumprir. Que estaria conosco todos os dias. E o convite para mim e para você. Eu não sei se você tem saído do barco. Eu não sei se por motivo ou circunstância você se aventurou a sair do barco. Talvez por problemas, por dificuldade, por perdas, por enfermidade. Você ousou em sair do barco. Mas nessa noite Jesus nos convida a permanecermos dentro do barco. Escuta, as lutas virão. As tempestades vão continuar. A Bíblia diz que os dias vão de mal a pior. Mas fiel é quem fez a promessa para cumprir em nossas vidas. Marcos 5, primeiro diz assim: e chegaram a outra banda do mar, a províncias dos Gadarenos. Jesus disse o quê? Lá no capítulo 4, 35, vamos passar para o outro lado. Esses homens chegaram? Está registrado que esses homens chegaram? Está registrado que lá em Gadara Jesus fez milagre? Ei, Jesus vai fazer milagre do outro lado quando chegarmos lá. Nós vamos atravessar o mar com pés enxutos e vamos cantar o hino da vitória. Não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor. Nós vamos chegar do outro lado. Dia 31 de dezembro nós vamos chegar aqui e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Há um decreto nos céus que a igreja do Senhor vai chegar do outro lado. E a igreja do Senhor é eu e você. Nós vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Aleluia, tome posse, não é eu que estou falando. E se eu sou profeta do Senhor, você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Você vai pregar do outro lado. Você vai orar do outro lado, você vai evangelizar do outro lado, você vai servir do outro lado, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus começou uma obra na minha vida, Deus começou uma obra na sua vida, e nós vamos chegar do outro lado. Receba no seu coração, receba aí na sua casa, receba aí na sua família. Pode ser tempestade que for que você esteja passando. Escuta, eu tenho passado tempestades grandes. Eu tenho passado tempestade difícil, mas eu guardei no meu coração que eu vou chegar do outro lado. Eu tenho guardado todos os dias no meu coração que eu vou chegar do outro lado. Mediante as perdas, as lutas, as afrontas do inferno, eu guardei no meu coração que eu vou chegar do outro lado do mar. Eu vou continuar no barco. Eu vou continuar perseverante. Eu vou continuar na oração. Eu vou continuar fazendo, porque na hora que os céus fazer e fizer, vai ser grande.
a ponto de subirmos o altarmos e agradecer, e voltar a agradecer, e voltar a orar, e voltar a jejuar, e voltar a doar. Nós vamos fazer um altar ao Senhor. No dia 31 foi dito, Deus vai fazer no ano de 2022, e você vai chegar no altar do Senhor agradecendo. Você vai levantar um altar ao Senhor agradecendo, porque Ele vai fazer, amém? Nós vamos chegar do outro lado, no nome de Jesus. Nós não vamos chegar pelas nossas forças, nós não vamos chegar pelo nosso conhecimento, nós vamos chegar porque Jesus está no barco das nossas vidas, amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado, igreja, pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado, igreja, pelo privilégio de fazer parte da igreja do Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Pastor Fabiano.